Hoje iremos falar sobre o panteão dos deuses druidas. Bem, primeiro é preciso que todos vocês entendam qual é a visão druida sobre a divindade, sobre Deus, sobre as deusas, os deuses e toda a criação. Para nós druidas, o mundo está organizado em 3 partes. O número 3 para o druidismo é muito sagrado. Essas 3 partes que organizam o mundo são o céu, a terra e o inferno. Na mitologia, esses 3 níveis recebem o nome de o céu Asgard, a terra Midgard e o inferno Hel. Para o druidismo, toda a criação é considerada como uma enorme árvore, uma gigantesca árvore. Uma árvore gigantesca cujas raízes vão até as profundezas da terra, onde a luz não penetra, o que, no entanto, não quer dizer que seja lá um lugar vazio. Essa grande árvore mãe é o universo, a própria criação, e que chamamos de Yggdrasil. Yggdrasil é o nome dessa grande árvore mãe, que é o universo, a criação. Nas raízes desta árvore de Yggdrasil está o mundo inferior, o inferno, cujo nome é Hel, o mundo dos mortos, equivalente também ao inferno da crença judaico-cristã. É para lá, para o Hel, que vão todos os mortais, todas as pessoas quando morrem. A origem de Hel remonta à história segundo a qual a filha mais nova do deus Loki, ou Luke, para nós é o deus Loki, com uma giganta chamada Angriborda, teria sido banida pelo deus Odin para esse submundo, tendo então o poder de controlá-lo. O nome do local, Hel, é o nome dessa deusa. Tanto nós druidas, quanto também o povo nórdico, sempre tiveram esta mesma crença em Hel. No meio dessa gigantesca e grandiosa árvore de Yggdrasil está o mundo dos seres humanos e também os mundos das outras criaturas, como por exemplo os reptilianos e os demais extraterrestres. Este mundo intermediário é chamado de Midgard, a Terra do Meio. É a Terra-média. É aqui neste mundo do meio onde reside Jormungand, a serpente devoradora de mundos, que fica nadando no mar que circunda os mundos. É aqui no mundo terreno, em Midgard, que se pode ver o tronco e as folhas de Yggdrasil, esta grande árvore mãe universal. As suas folhas chegam ao além, onde residem lá no além os deuses. É o lugar superior desta grande árvore, é o céu, que nós druidas chamamos de Asgard. Cada um destes reinos é regido, organizado e controlado por seres especiais, que são para nós humanos seres superiores, por isso são chamados de deuses. E é exatamente sobre os deuses que iremos falar hoje, os deuses da religião druida. Neste último bloco do nosso programa Toca do Druida, vamos responder algumas perguntas enviadas aqui pelos nossos amigos ouvintes. A primeira pergunta que enviaram para o e-mail tocadodruida@gmail.com. Essa primeira pergunta diz o seguinte: quais são as características de um druida no prisma de memórias reencarnatórias? Bem, é claro que nós
segundo os ensinamentos druidas, nós acreditamos sim na vida além da vida, ou seja, quando nós morremos aqui, que esse corpo físico é entregue à sepultura, o nosso verdadeiro eu, que algumas religiões chamam de alma, outras chamam de espírito, alguns chamam de centelha divina, centelha espiritual, seja qual nome for, nós druidas respeitamos porque é tudo questão de nomenclaturas, mas de fato existe sim o verdadeiro eu que sobrevive à morte do corpo. Esse verdadeiro eu então vai para o mundo dos mortos, Hell, e lá faz a sua peregrinação e ficará lá no mundo dos infernos, o Hell, o tempo que for necessário, o tempo em que o seu próprio ser estiver em sintonia com as coisas que ele encontrará lá neste local inferior. De lá, a tendência é que ele retorne ao mundo da forma, ao mundo da matéria, reencarne, então ganhe uma nova carne, um novo corpo e renasça. Ou que seja atraído para o mundo do céu, o mundo superior de Asgard. E aí não precisaria mais da reencarnação, não precisaria mais arrumar uma nova carne, um novo corpo e nascer de novo. Mas, em geral, isso não ocorre. Em geral, as pessoas retornam ao mundo material porque ainda estão ligadas aqui por vários motivos. É a lei da ação, é a lei da reação e também é a lei da atração. E por isso trazemos, sim, dessas outras vidas, dessas outras experiências, os famosos insights, as famosas intuições, as reminiscências, as lembranças, enfim, os gostos, os desejos que tivemos nas últimas vidas, nas vidas anteriores, principalmente na última vida antes dessa atual encarnação. E se se todos nós, ou cada um aqui, tenha de alguma forma uma vida anterior dentro da tradição druida, se nós formos sim a reencarnação de um druida, em outra vida nós fôssemos esse druida ou druideza, teríamos sem dúvida alguma uma ligação forte e traríamos sim essa reminiscência, essa lembrança passada para essa vida atual. E através de uma música, através de um livro, de um texto, através desse programa Toca do Druida, enfim, qualquer coisa ligada à tradição druida poderá despertar em nós esta reminiscência, essa lembrança de uma vida anterior. Talvez não sejamos a reencarnação de um antigo druida, mas possivelmente tenhamos vivido dentro do povo celta, que era o povo onde os druidas eram sacerdotes. Então, de repente, tínhamos já essa ligação, tínhamos essa simpatia e trazemos isso para essa vida atual. Então, respondendo à questão número 1, quais são as características de um druida no prisma de memórias reencarnatórias? Essas características são essencialmente pessoas que amam a natureza, que adoram passar o tempo, muito tempo eu diria, em contato com a terra, com o chão mesmo, com o solo, pés descalços, que adoram os rios, que adoram as montanhas, que curtem, que se satisfazem muito em caminhar na natureza, são artistas que pintam flores, árvores, enfim, sem contar, claro, os gostos das músicas, das literaturas e o próprio nome druidismo, que pode funcionar como uma palavra mágica para despertar nessas pessoas suas verdadeiras características, verdadeiras qualidades druídicas, né? Então, algumas dessas características podemos dizer neste momento que sejam as características comportamentais. Se você tem essa ligação forte com a terra, com a natureza, possivelmente você foi um celta ou um druida. Lembrando que o druida é o sacerdote, mas o druida também é celta, porque celta é o nome do povo e druida é o nome do sacerdote do povo celta. Então você tenha sido, sem dúvida alguma,
membro do povo celta, ou um druida, ou uma druideza, ou um guerreiro, um professor, uma professora da cultura, da tradição, da civilização celta. Também pode ser que você não tenha sido, mas tenha em outras vidas, ou possivelmente na última vida, antes dessa, estudado bastante esse movimento, esta religião, e de repente tenha trazido para essa vida um desejo muito forte de se tornar druida. A religião druida foi recentemente oficializada na Inglaterra, em vários países da Europa, principalmente em toda a Grã-Bretanha, e o druidismo hoje é reconhecido como uma religião oficial, com todos os seus rituais, com todas as suas cerimônias, e estamos trazendo para vocês no Brasil uma das linhas mais importantes e tradicionais, antigas do druidismo, que é o druidismo das Gálias. Então, se você tem essa reminiscência druida, continue acompanhando o nosso programa todas as quartas-feiras, e nós apresentaremos para vocês aí as condições, as possibilidades de como você pode estudar e se tornar um druida ou uma druideza. A segunda pergunta diz aqui: é necessário trazer parte da sabedoria de outras vidas para ser um druida? Não necessariamente. Como nós dissemos na primeira questão, nós muitas vezes podemos sim trazer essa sabedoria, essas reminiscências, enfim, essas características. Isso vai ajudar bastante no seu desenvolvimento para se tornar um druida, no caso da mulher, uma druideza. Será muito mais fácil, muito mais prazeroso, eu diria. Porém, não é necessário. Você pode se tornar um druida ou uma druideza com muito esforço, com muita dedicação, abrindo a sua mente, se desapegando do medo, das crenças que eventualmente outras religiões possam ter colocado na sua mente, você se libertando dessas amarras, dessas correntes, se libertando dessa caverna, né, do mito da caverna de Platão, para quem conhece, né, se libertando dessa caverna que aliena e escraviza, que é o mundo exterior, o mundo profano, né, o mundo ilusório. Você pode sim se entregar de corpo e alma, de mente e espírito à tradição druídica e participar conosco da Escola Druida das Gálias, que muito em breve iremos apresentar para vocês. A sede da nossa Escola Druida já está praticamente pronta. Ela fica em Minas Gerais e muito em breve estaremos divulgando aqui para vocês, aqui no sul de Minas, o início desses trabalhos druidas. Todos estão convidados. A terceira pergunta diz: é possível alçar os graus dentro do druidismo apenas no que se traz na alma? Olha, é possível sim, mas não é fundamental, nem é a razão primordial disso. Não é? Você pode alçar todos os graus do druidismo, formando nessa atual vida as suas próprias características, porque da mesma forma que você traz uma formação muito forte das suas outras vidas, essa vida atual que você está aqui vivendo conosco, ela também está te dando uma formação muito grande, muito importante. Por isso, usar seus dons, os seus talentos, os seus novos aprendizados nessa vida agora, desta vida agora, também é fundamental para você alçar os graus dentro do druidismo. Mas é claro que conforme você avançar nos estudos, rituais e práticas druidas, se você realmente traz dentro da sua alma essa bagagem druida de outra vida, possivelmente você terá mais facilidade, mais identificação. Mas não é uma condição fundamental. A quarta pergunta de hoje diz assim: conseguir aflorar a sabedoria da alma espontaneamente é um indicador de intuição druídica? Sim. Aflorar a sabedoria da nossa alma de uma forma espontânea, sem forçar nada, é sim um indicador de intuição druídica. A intuição druídica, ela trabalha exatamente essa libertação da alma. Então, se você consegue aflorar em você um repertório de sabedoria, de conhecimento, de informações, que são três coisas diferentes,
Mas isso de uma forma espontânea, nós podemos chamar sim de intuição ou também de gnose. O druidismo é o caminho gnóstico também, é o caminho da gnose, da revelação espiritual, através da reflexão, da prática constante da purificação do corpo e da alma. E também, claro, do desenvolvimento de uma faculdade, de um poder que nós temos e que se encontra adormecido, que é o poder da intuição. Então, para quem tem isso, com certeza é mais fácil. Mas quem não tem pode desenvolver a intuição. A última pergunta desta noite, a quinta e última pergunta, diz assim: a expressão da natureza druídica é intuitiva desde criança? Será que este comportamento é indicador de consciência de sua continuidade na senda da sabedoria? Sem dúvida, pode ser 100%. Essa expressão da natureza druídica que já se aflora nas pessoas, e isso vem desde criança. Conheço muitas pessoas que desde pequenas, desde os 4, 5, 6 anos de idade, já se identificam com o druidismo, possuem dentro de suas capacidades intelectuais, teorias, pensamentos, verdades que elas próprias formularam sozinhas e que na verdade são pensamentos, ideias de mundo, visões de mundo que pertencem à tradição druídica e elas não sabiam disso. Então é notório, sim, é notório e notável, né, elogiável, que algumas pessoas tenham, sim, já nasçam até com essas memórias, com essa capacidade, com essa consciência druídica. Isso existe, isso não é muito raro, porque é comum, pelo contrário, é comum. As pessoas que se aproximam, se achegam ao druidismo em geral, são pessoas que possuem essas reminiscências, que possuem essas consciências afloradas, essa intuição ligada ao druidismo. Muito raro uma pessoa que chega no druidismo sem ter nenhum tipo de contato, nenhum tipo de sentimento ou ligação. Existe, mas esse tipo de pessoa sim é raro. A grande parte, a maioria das pessoas que chegam que chega ao druidismo trazem já consigo essa lembrança. É isso. Chegamos ao final da nossa segunda transmissão aqui na Rádio da Terra. Essa rádio que é uma rádio diferente, especial demais. Traz muita informação, muito conhecimento, muita sabedoria para todos vocês. E o programa Toca do Druida, todas as quartas-feiras, tem essa honra, essa oportunidade de levar até você a informação sobre o conhecimento e a própria sabedoria do druidismo. Lembro a todos que na última quarta-feira do mês de abril não teremos o programa Toca do Druida, pois estaremos realizando ao vivo o 4º seminário online internacional de UFO-Arqueologia. Quem puder e quem quiser participar deste nosso 4º seminário de UFO-Arqueologia, basta acessar o site da Rádio da Terra ou procurar no Facebook pelo professor, filósofo e naturopata Celso Zimon, ok? Temos muitas vagas, faça lá a sua inscrição. Lembro também que o nosso e-mail, o e-mail do nosso programa é o nome do programa, né? tocadodruida@gmail.com. Envie suas perguntas e responderemos com todo carinho. Responderemos pelo e-mail durante a semana e também aqui no programa Toca do Druida, na Rádio da Terra. Agradecemos a todos vocês e contamos com a sua participação e a sua honrosa audiência em nosso próximo programa. Este é o programa A Toca do Druida, com apresentações semanais todas as quartas-feiras, às 21 horas. Grande abraço
e na paz do bosque nos despedimos. Fiquem em paz.